Olá, boa tarde a todas, a quem Boa está nos tarde. assistindo. Boa tarde. Bem-vindos a mais um Justa Causa. Hoje o tema do programa será Mulheres em Cargos de Liderança e a gente está aqui com 3 convidadas que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes de mais nada, talvez quem já tenham até visto nas nossas páginas, mas eu queria justificar a ausência da Cândida no programa de hoje. Hoje é aniversário da mãe dela, de 80 anos. Então, ela está no Sul, privilegiando nossa fã número 1, que até gravou um videozinho para a página, que é a Ada Terra. Parabéns, Ada, pelos 80 anos. Cândida, estaremos aqui semana que vem esperando por você. Aproveita a mamãe. Então, primeiro, mais uma vez, obrigada por vocês todas terem aceitado o convite. A gente está aqui com a Andréia. Andréia é advogada, passou pela gerência jurídica de várias empresas, né, ao longo de vários anos. Hoje é minha sócia, fecha parênteses. A Carolina é Legal Assistant para a área de América Latina, né, da Halliburton. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E a Reila é Relações Públicas, também empresária, né, em carreira própria, e atua especialmente no setor de alimentos, né, Reila? Alimentos e bebidas. Isso, alimentos e bebidas. Então, eu vou deixar cada uma de vocês se apresentar um pouquinho para a gente aí entrar no tema. Vamos seguir a ordem alfabética, que eu brinco que aí nunca tem erro. Então, Andréia, fica à vontade, a casa é sua. Oi, obrigada. Obrigada pelo convite, Vivi. É um prazer estar aqui com todas e com todo mundo que esteja nos assistindo. Bom, eu vou contar um pouco da minha vida profissional rápida, porque é muito tempo, tá? Eu estou formada há 33 anos, sou aposentada, mas hoje sou sócia do Pérez e Barros. Estou lutando aqui em São Paulo para a gente crescer. Comecei minha vida profissional muito cedo, em multinacional, aí ainda como advogada, né? Mas me tornei uma líder jurídica quando eu tinha 30 e poucos anos. Eu estava no escritório de advocacia, eu fui gerente jurídica, né? E aí eu sempre procurei trabalhar em multinacionais e escritórios bons. Já tive equipe de 40 pessoas, já tive equipe de 10 pessoas, já tive equipe de 5, de 3, e eu acho assim, eu passei por todos os setores, vários setores, cosmético, automotivo, gás liquefeito de petróleo, como se diz, lácteos. Então, foi uma experiência muito boa e eu resolvi agora, me aposentei, mas resolvi encarar mesmo a sociedade, porque eu já tentei no passado, e eu ficava, não tenho jeito, não sei o quê, mas hoje não, eu estou bem firme e estou bem a fim de batalhar um escritório de advocacia, a minha liberdade. O mundo corporativo foi maravilhoso para mim, eu aprendi muita coisa, e acho que eu me tornei uma profissional assim meio que completa, né? Eu sou especialista na área tributária, mas acabei como gerente jurídica fazendo todas as áreas. Só não faço criminal, entendo pouco, mas sei buscar profissionais que saibam bem a área, lidam bastante com essa área. Então, gente, é isso. Eu acho que a gente vai começar um papo bem legal por aqui, para vocês nos conhecerem e a gente discutir algumas coisas das mulheres na liderança, né? Que é o cerne da questão hoje, é o papo que a gente vai ter, né? Vamos lá. Carolina. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo pelo convite. Eu sou Carolina, sou advogada, tenho 40 anos, me formei em 2003 pela FND, Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Normalmente as pessoas falam, Faculdade de Direito da UFRJ, mas o aluno mesmo, o egresso da faculdade, sempre fala FND, Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Eu me formei em 2003, logo em seguida comecei a trabalhar no contencioso trabalhista em escritório de advocacia, comecei num escritório de massa, no qual eu já tinha estagiado antes, onde eu aprendi muito, foi assim, uma experiência valiosíssima, lidar com o volume, com a necessidade de organização de uma estrutura que está preparada para enfrentar um volume de, na época acho que eram 12 mil ações só de um cliente. Então, tive essa primeira experiência no contencioso de massa, fiquei ali mais ou menos 1 ano e meio, e surgiu a oportunidade de ir para um escritório completamente diferente, um escritório estilo boutique, que era um escritório brasileiro, mas associado a uma outra firma de advogados bastante grande nos Estados Unidos. Então, era um perfil de clientes completamente diferente, e eu sempre tive muita curiosidade em relação ao estrangeiro,
Desde criança, nos poucos contatos que eu tinha com algum estrangeiro, eu me sentia fascinada pelo estrangeiro, pelo sotaque, pelo que o estrangeiro contava. Então, aquela ideia de trabalhar com clientes mais internacionais, com um escritório associado a um outro escritório internacional, aquilo para mim era fantástico, era muito interessante. Então, fui para esse escritório, fiquei ali de meados de 2005 até 2008, quando surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa, que era a Halliburton. Nesse escritório boutique, eu ainda fazia, a maior parte do meu trabalho era trabalhista, mas eu já comecei a participar de outras áreas do direito, bastante interessantes. E quando surgiu a oportunidade na Halliburton, quando eu apliquei para aquela oportunidade, era inicialmente um cargo para advogado trabalhista também. Só que, no meio do processo seletivo, a pessoa que fazia a área comercial, contratos, licitações, um pouco de corporativo, de direito societário, ela resolveu sair da empresa e aquela era a atividade principal para aquele departamento jurídico. Então, eles tinham gostado de mim no processo seletivo e perguntaram: Carolina, a vaga mudou. Você ainda tem interesse? É assim, assim, assado agora. Eu não tinha experiência naquilo, mas eu achava extremamente interessante a ideia de estar numa multinacional gigantesca. E eu falei, olha, eu fui muito sincera, eu falei, eu não tenho experiência. Eu nunca fiz isso que vocês estão me propondo, mas eu tenho muito interesse de aprender. Se vocês tiverem paciência de pegar uma novata nessa área, eu vou fazer o meu melhor. E foi assim que começou a minha história na Halliburton em 2008. Ingressei para fazer essa parte mais jurídico, comercial, licitações, contratos, um pouco de societário e um pouco de contencioso, de gestão de contencioso, e assim fui progredindo, a responsabilidade ao longo do tempo foi aumentando, até que hoje eu tenho uma posição, o nome do cargo é um nome muito chique, muito grande, Assistant General Counsel Latin America Central and South, mas na realidade isso significa que eu sou uma gerente jurídico regional para a América Latina. Né? Então é isso. Sou feminista, uma feminista assim, pouco letrada no assunto, mas muito de coração, de achar que o espaço da mulher precisa ser aberto, a gente precisa ter mesmo as oportunidades que os nossos colegas homens, que eu acho que isso só faz crescer, só faz melhorar o ambiente para todo mundo. Então, acho que é isso, minha apresentação. Obrigada, Carolina. Heila? Bem, boa tarde, mais uma vez obrigada pela oportunidade desse bate-papo gostoso. Eu fui criada no interior de São Paulo, nasci em São José do Rio Preto, mas eu fui criada no Vale do Paraíba, e eu falo com muito amor da oportunidade que eu tive de ser criada nessa região, porque sempre foi uma região muito rica em cultura, em acessos e principalmente na relação com a terra, né? A Serra da Mantiqueira é sempre um caminho de prosperidade para tudo, inclusive para a gastronomia. E estava sempre, quando jovem, Rio, São Paulo, resolvi fazer faculdade de jornalismo em Taubaté, e muito jovem já comecei a atuar. Me formei na faculdade com 21 anos e fui contratada pela TV Bandeirantes. E fui contratada para apresentar o Jornal das Montanhas para a TV Bandeirantes, quase que uma foca, caí no meio de um festival de inverno em Campos do Jordão, e de repente eu me via entrevistando Joelmir Betting. Eu falei, meu Deus, João Bosco, meu Deus! E eu estava assim, super feliz com a possibilidade, mas com aquela loucura do jornalismo, que você tem muito pouco tempo para elaborar jornalismo de rádio e de TV, é tudo muito rápido, e eu entrei nesse ritmo super dinâmico, e foi uma experiência incrível. Mas daí logo me casei. Fui entrevistar um rapaz na altura, um hoteleiro, a gente se apaixonou, logo me vi casada, tive um filho atrás do outro, 3 filhos, e nunca parei de trabalhar, sempre inserida no mercado. E como eu me vi com uma vida assim, de repente eu era mãe, numa cidade, em Campos do Jordão, né, na Serra da Mantiqueira,
eu comecei a trabalhar de casa para alguns veículos e não parei. E eu sempre tive uma afinidade muito grande com sabores, com cozinha, com a terra, com o cultivo. E aí eu enverguei muito para essa área e passei a trabalhar com uma empresa que é a Anagrama Comunicações e Eventos, que hoje tem um slogan muito definido, que é socializamos por meio da gastronomia. E a gente socializa em todos os sentidos, né? Não só em eventos gastronômicos para Private do Santander, mas também para eventos com o Sebrae, onde a gente tem a oportunidade da pesquisa e de conhecer o lado todo genuíno da gastronomia e da resiliência do homem por intermédio da terra, né? O homem da terra, o homem que tem esse amor ao cultivo, ele é um homem resiliente. E dentro disso, a gente tem bastante conversa aí para o tema de hoje, porque, de fato, foi uma profissão que me abriu muitas possibilidades, muitos contatos. A área de eventos é uma área muito dinâmica, a área de comunicação também. Gastronomia cresceu muito. Eu comecei a trabalhar nessa área com mais afinco em 2001, e ainda a gastronomia engatinhava. E aí a trajetória foi de glórias, desafios, tristezas. Tem, sim, toda a questão do desafio em ser mulher. Eu passei por um divórcio, foi mais um desafio dentro do meio social. Então, temos a história e eu estou aberta a dividir com vocês. Obrigada. Obrigada mais uma vez a vocês por terem aceitado o convite, né? O meio gastronômico é um meio que eu sou apaixonada como consumidora, né? Dou lá meus arranhões na cozinha, mas eu sei que é um meio muito masculino quando a gente vai, né, para a alta gastronomia no geral. E o meio da advocacia, isso eu conheço mais, mas também é um pouco a mesma coisa, né? A gente agora já representa a maioria, pelo menos no Rio de Janeiro, na base da OAB Rio, nós mulheres somos maioria, mas ainda é um meio que quando você chega à alta direção, e aí seja de escritório, seja de empresa, normalmente também é um meio bem dominado mais por homens, né? Então, eu tenho certeza que todas vocês passaram aí por desafios e que vai ser super interessante. Fala, Samira. Eu queria fazer um comentário até antes de a gente começar essa discussão. Era outra coisa, mas agora vou complementar com o que a Vivi acabou de falar, que apesar, né, de nós sermos, sim, maior parte, em alguns estados, maior parte das inscritas no OAB, nós ainda somos menos de 20% das sócias de grandes escritórios, né, isso é ainda algo que a gente tem que lutar muito, e não se tem uma previsão de quando nós chegaremos, né, a equidade nesse sentido. E o que eu ia comentar antes é que quando nós pensamos nesse programa, quando eu vi que a temática seria essa, eu fiquei uns 15 minutos, mais ou menos, pensando, porque nós discutimos no grupo qual será a temática, e aí decidimos quem nós vamos convidar. E eu fiquei uns 15 minutos pensando, e aí mandei para as gurias assim, gente, eu estou impressionada, porque talvez seja uma característica regional, não sei, é possível, né? Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, e a gente sabe que o machismo aqui ainda é um pouco mais forte, pior do que em alguns estados, mas eu não sei o nome de nenhuma mulher em cargo de liderança para indicar. E eu trabalho só com mulheres. Eu sou advogada e só atendo mulheres, então estou dentro desse meio e da política e tudo mais há muito tempo. E não nenhuma mulher em cargo de chefia em uma grande empresa ou que significasse liderança em nenhuma área, a não ser juízas. E, bom, mas aí nós optamos que não seria esse o caminho, né? Então, eu acabo sendo repetitiva no início de todos os programas, porque eu sempre digo, eu estou muito feliz que a gente tenha conseguido trazer vocês para falar sobre isso, mas de verdade mesmo. Dessa vez, não que nas outras não seja, mas dessa é especialmente gratificante que nós tenhamos não duas, porque como normalmente nós temos a Cândida e temos duas como convidadas, não, nós temos três, né?
3 pessoas, mulheres, que a gente conseguiu completar esse programa de hoje com isso. Então, quero parabenizar vocês pela trajetória, todas, independente do caminho que cada uma tenha percorrido para chegar até onde chegou, mãe, se não mãe, enfim, mas todas nós lidamos e enfrentamos essa realidade que está aí, tanto existe, né, que a gente conhece poucas mulheres que estejam ocupando esses postos. Então, assim, já introduzindo o assunto, né, eu brinco que eu dei sorte, no geral, na minha carreira, porque eu fiquei 15 anos da minha vida em um escritório em que a questão de gênero realmente não fazia diferença. Mas eu sei que eu estava numa bolha, né? E fui a primeira a ser mãe. No escritório, as pessoas eram jovens, no geral, né? Tirando o titular do escritório, que já era pai e tal. Eu fui a primeira a ser mãe, a primeira da equipe feminina a ser mãe. E foi super tranquilo, assim. Minha filha, eu brinco, ela debutou com 1 mês de idade, era aniversário do meu chefe no Copacabana Palace, e ela era tão fotografada que o fotógrafo veio me perguntar quem era aquela criança, por que ela estava chamando mais atenção que o aniversariante, né? Então, assim, mas eu sei que eu cresci né, a maior parte da minha vida profissional foi numa bolha, uma ótima bolha, só tenho a agradecer, né? E hoje meu escritório é formado quase que exclusivamente por mulheres. A gente só tem um homem na equipe, que é o Rodrigo, nosso bendito fruto, né? Então, como eu não passei por isso, eu queria ouvir de vocês, né? Quais foram os desafios um pouco que vocês enfrentaram para chegar onde vocês chegaram, e o quanto o fato de vocês serem mulheres, né? Eventos, situações em que isso pode ter representado alguma dificuldade. Bom, vou começar, né? Eu acho que é pela ordem, né? Bom, primeiro eu esqueci de falar que eu tenho 56 anos, mas não faz muita diferença, né? Quando eu comecei a vida profissional, quando eu me formei, foi em 87, pela PUC do Rio, né? E eu trabalhava na multinacional, eu fui estagiária, e depois eu fiquei 7 anos nessa multinacional. Incrível que o diretor era um cara super aberto, e tinha 2 gerentes mulheres, uma delas era a minha gerente, né? Eu achava fascinante aquilo, porque eu falei, meu Deus, né? Não é possível uma empresa, porque o machismo sempre imperou, eu acho que elas ganhavam menos que os homens, né? E passou. Quando eu vim para São Paulo, né? Eu vim em 2004 para São Paulo, vai fazer 16 anos, faz 16 anos agora, ou, aliás, fez 16 anos, eu achei que o mundo, quer dizer, depois que eu passei por escritório, no Rio também, fui gerente jurídica de escritório, bem tranquilos, os sócios eram todos homens, né? Não tinha mulheres no cargo de comando. Eu fui a primeira gerente lá no Rio. Quando eu vim para São Paulo, eu também trabalhei com um cara sensacional, que tinha visão de mulher. Só que quando eu trabalhei numa empresa, outra multinacional, era uma mulher. Gente, foi a pior fase da minha vida. Eu sofri um assédio moral horroroso, né? Eu fui pisada, pisoteada. Ela só faltou, eu trabalhava numa outra cidade aqui de São Paulo e ela ficava aqui na capital. Ela me falou assim, não, você tem que ficar aqui comigo, ela me colocou, parece de castigo, numa sala ao lado da dela, você tem que aprender como trabalha. Ela me largou numa sala, foi a pior comando que eu tive com os homens, eu nunca tive problema, quer dizer, sempre existe na companhia uma certa discriminação da mulher, né? A mulher ganha menos, ela não chega a cargo de comando, ela tem que provar, ela tem que provar o passado, o homem é sempre pensado no potencial do futuro. A mulher não, a mulher tem que se provar o tempo todo que ela é boa, que ela passa por tudo, que ela não tem problema, que ela isso. E nós temos problema, eu sempre tive problema. Claro, todo mundo tem. Eu tive filho com 27 anos. Então, mas eu tive a pior experiência minha foi com comando de mulher. Incrivelmente, mas eu sofri, eu tive depressão, eu fui tomar remédio para depressão, porque eu fiquei muito mal, entendeu? E eu não tinha coragem de falar, porque eu fui criada numa fase, né, da vida, que todo mundo sabe, era diferente, ninguém falava o que pensa, e eu não falava nada. Quando eu saí, fui para uma outra multinacional, que um CFO me levou para trabalhar com ele, eu escrevi um e-mail, descasquei tudo que eu senti, eu falei, olha, você é isso, olha, por que você não falou? Eu não sabia que eu tinha feito tanto mal para você. Eu falei, você acabou comigo.
Eu hoje não tomo mais remédio porque eu saí do seu jugo, entendeu? Então, gente, essa coisa do homem acontece sim, mas a empresa às vezes permite, entendeu? Que eu acho que a empresa era muito mais permissiva do que hoje, que as mulheres também, quando entram no comando, não sabem comandar às vezes, né? Não estou generalizando, né? Tem mulheres maravilhosas, comando, eu já tive gerentes maravilhosos e diretoras, mas é um problema que, tanto com homem quanto mulher, eu acho que não passa mais por essa questão, quer dizer, não passa só pela questão de ser homem e não deixar a mulher crescer. A gente sofre sim, mas também com mulher é difícil, viu? Não é fácil, não. A gente até comentou isso quando estava falando no programa de assédio, né, que a gente fez. E aí, uma coisa que a gente um pouco até tinha uma convidada que era de RH e um pouco confirmou. As mulheres, muitas vezes, quando chegam no cargo de liderança, elas sentem necessidade para se afirmar, né, de reproduzir o comportamento masculino. E aí, possivelmente, a pessoa com a qual você teve essa experiência estava ali tentando passar justamente uma imagem de poder para se afirmar, né, como mulher num cargo de liderança. Homens e mulheres são tão diferentes, mas a gente tem tanto a agregar, não precisa repetir, né, um comportamento. Eu acho que aqui todo mundo é mãe e a maternidade, pelo menos para mim, a gente sabe que muitas vezes acontece também de ser um fator, né, nas empresas em geral, mas me trouxe tanta coisa boa, aprender a gerenciar tempo melhor, a gerenciar o que de fato é emergência, o que não é, coisas que são skills que você ganha com a maternidade, né? Que por mais que os pais sejam presentes, e existem pais super presentes, é diferente, né? A gente gerencia mais coisa ao mesmo tempo, né? Carolina? Bom, no meu caso, durante a minha trajetória, eu tive tanto chefes homens como mulheres, chefes de tipos diferentes, pessoas diferentes, com caráter diferente, personalidade diferente. Com alguns, eu desenvolvi maior afinidade, eu tinha maior admiração, e eu lembro assim, de alguns especiais. A minha primeira chefe no Siqueira Castro, esse primeiro escritório de advocacia que eu trabalhei, ela acabou se tornando uma das minhas melhores amigas, foi minha madrinha de casamento. E ali também tive um outro chefe que ele era extremamente competente, extremamente inteligente, mas ele era metódico de tal forma que ele não admitia que a gente ficasse, que a estagiária ou o estagiário ficasse entrando na sala dele muitas vezes. Quando você ia lá, você tinha que saber exatamente o que você ia falar para não tomar o tempo dele, não tirar a concentração dele. Ao mesmo tempo que ele tinha essa postura, ele também dava autonomia para o estagiário, ele dava peças processuais para o estagiário desenvolver, para o estagiário escrever, e criticava aquilo. Então, ele tinha essa dificuldade na aproximação, mas ele, por outro lado, ele te dava caminho para se desenvolver intelectualmente, além daquele trabalho repetitivo do estagiário. Então, tive essa experiência assim, bem variada, e eu acho que o meu contato maior com o machismo foi quando eu entrei no mundo mais masculino da indústria do petróleo, em que, né, na engenharia a grande parte ainda é de homens. Hoje em dia, especialmente no Brasil, existe uma quantidade muito grande de mulheres que buscam o caminho da engenharia e que estão na indústria petroleira, hoje muito mais do que na década de 80, na de 90. Então, hoje, o mundo do petróleo está muito mais aberto, muito mais receptivo à mulher do que no passado, mas ainda é predominantemente masculino. E eu nunca percebi o machismo como interferindo, prejudicando a minha carreira, como eu estivesse sendo passada para trás, como eu estivesse sendo preterida em benefício de um colega homem. A minha experiência com o machismo foi mais assim, de situações desagradáveis, né, de uma piada que não tinha cabimento naquele momento, ou a falta de empatia, porque, além de ser um mundo masculino, a indústria do petróleo também tem muito do trabalho em lugares remotos, em que a pessoa, né, o profissional, ele vai embarcar, fica embarcado 14, 20 dias, depende do país, às vezes fica até 45 dias,
E ainda não tem tanta mulher no trabalho embarcado. Tem muito mais do que antes, mas ainda não tem tanto. Então, é um homem que está acostumado a estar fora de casa, que está acostumado a que a sua mulher esteja em casa, e ele também está sempre mudando de país, então a sua mulher acaba tendo que abrir mão do trabalho para cuidar da família, para acompanhar a carreira do marido, porque o marido consegue construir aquela carreira, e ela ser realmente a grande mulher por trás do grande homem. Então, como esses homens foram criados também numa estrutura mais machista, mais conservadora, viviam num ambiente masculino e tinha essa característica na profissão, alguns tinham uma certa dificuldade de entender como é que eu estava ali, como é que eu também estava viajando, como é que eu também ficava, eventualmente precisava viajar a trabalho, ficava 2 semanas fora, e sempre perguntava, mas e seu filho? Quem está com seu filho? A sua mãe? Não, quem está com meu filho é o meu marido. Meu marido. Mas quando é que você vai ter outro filho? Não, eu não sei se eu vou ter outro filho, eu acho que eu vou ficar no primeiro, porque com um, meu marido se vira muito bem. Meu marido, acho que a única coisa que ele não faz foi amamentar, porque todo o resto ele fazia também. O meu também, ele ainda torcia para eu parar de amamentar rápido. Com 3, 4 meses, eu não precisa ainda. Porque ele queria poder participar e dar mamadeira, né? Enquanto a amamentação não podia. Eu nunca vi a pessoa comemorar tanto o fim da amamentação como meu marido. Então, assim, e no meu trabalho, então, assim, às vezes eu sentia essa cobrança dos meus colegas de quando é que você vai dar um irmão para o seu filho? E eu falava assim, olha, não, eu viajo muito, é uma rotina pesada, eu não sei se eu consigo lidar com 2. Não, claro que você consegue, seu filho precisa de um irmãozinho, a criança precisa, não sei o quê. Não. Eu falo assim, não, mas olha só, quando eu viajo, o meu filho fica sozinho com o meu marido. E eu não sei se o meu marido vai dar conta também de 2, ele também tem trabalho. O seu filho fica com o seu marido? Realmente, é muito difícil, é muito pesado. Então, assim, são situações como essa, de que a pessoa não se colocou no lugar do outro, né? Então, felizmente não tem nenhuma situação drástica, mas ainda existe isso, e eu acho que hoje em dia a coisa na indústria do petróleo se tornou mais aberta para as mulheres, porque as empresas nessa área são extremamente competitivas, eles estão sempre pensando o que eu posso fazer para ser melhor, o que eu posso fazer para ter uma vantagem em relação ao meu competidor. E eles realmente procuram pensar fora da caixa. Então eles pensaram, eu já fiz tudo que eu podia fazer na tecnologia, eu já fiz tudo que eu podia fazer em controle de custo, o que mais que eu faço? E aí no cenário internacional começaram a surgir várias pesquisas em que começaram a relacionar êxito financeiro de empresas com a quantidade de mulheres que eles tinham cargos de alta gestão. E acho que as pessoas começaram a pensar, gente, já fiz tudo em todas as áreas, né? Só falta fazer isso. Então, houve uma decisão consciente, estudada, de que precisamos ter mais mulheres nessa indústria também. Então, com isso foi, né, foi ao longo do tempo criando uma cultura ao redor disso, e acho que hoje a gente está começando a colher os frutos disso. E até usando essa questão da liderança e pegando o exemplo da sua pesquisa, teve não sei até quanto essa pesquisa é confiável, tá? Mas que os países que tiveram maior sucesso no enfrentamento da Covid foram liderados por mulheres. A Alemanha, com Angela Merkel. Nova Zelândia. Então... Com certeza. Sheila. Essa questão do maternal, né? Eu falo que eu não sou feminista, eu sou feminina, né? Não de maneira alguma desvalorizando o movimento feminista, que é extremamente importante e tem que ser gerido cada vez mais de uma forma inteligente, buscando equilíbrio acima de tudo, mas eu considero muito importante o feminino no sentido de que a mulher ela é maternal, né? Ela acolhe o mundo com uma sensibilidade, uma sabedoria diferenciada, e isso é uma coisa que também né, a gente no passado, a bruxa ou a feiticeira, não é isso, é um poder intuitivo da mulher desde a ancestralidade, isso faz parte do feminino.
E, nesse sentido, esse espírito maternal e essa feminilidade é muito importante para a humanidade, e o equilíbrio disso eu acho muito sábio. Mas falando da minha área, né, dessa questão toda, o machismo, ele é tão intrínseco nas nossas vidas, no dia a dia, que uma coisa que não é normal, que não é saudável, passa até a ser normal, passa até despercebido. A gente desconsidera até algumas frases machistas, até por um processo de criação. Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está sendo vítima de uma situação que é extremamente constrangedora, porque aquilo faz parte, né? É tão aceitável na criação. E como eu tive 2 filhas mulheres, hoje uma tem 21 e a outra tem 20. Eu estou com 46, vou fazer 46 agora. E aí eu peguei muito das minhas filhas de começar a perceber, porque elas são alunas da escola Waldorf, é uma escola que estuda muito essa questão do homem se respeitar, do respeitar o eu, né? O eu mais profundo, respeitar. Então, eu comecei a perceber coisas que agora eu falo com convicção, é o machismo reverso. Onde eu tive mais dificuldade durante o meu trabalho é porque eu não tive muitos chefes, eu tenho clientes que praticamente são a mesma coisa, né? São líderes, acabam sendo líderes. E eu sempre tive muita admiração, tanto pelos homens que eu tive a oportunidade de trabalhar juntos e que de alguma forma lideraram, quanto pelas mulheres. Mas eu tive muitos problemas, principalmente após o divórcio na minha área, e tive medo, receio de eu perder o meio social que eu convivia, né? Porque eu circulava muito bem, porque a Reila é casada. A partir do momento que eu era uma RP, fazendo evento gastronômico, abordando homens e mulheres, casais, sempre, sendo divorciada, eu senti um problema do machismo reverso, né? Não tinha um apoio. A Reila agora deixa de ser uma aliada do meu meio social e passa a ser uma concorrente. E aí foi um trabalho muito difícil para mim, mas eu tive uma sensibilidade de sempre tentar respeitar. Eu tive muito mais postura, muito mais cuidado com postura, muito mais cuidado com a maneira com que eu me vestia, o quanto de vinho eu tomava num jantar, como eu me portava à mesa. Então, eu tive que exercer um papel diplomático além de relações públicas, né? E isso foi uma forma de me manter no mercado, de manter o meu respeito no mercado, e me fechei muito. Por muitos anos não tive namorado, assim, por quê? Porque eu era a Reila, mãe da Arícia, da Ilane e do Davi, a pessoa que trabalhava e que tinha que ter esse cuidado. Mas é uma linha tão sutil, é tão tênue essa linha do machismo reverso, né? E como a gente tem que saber lidar para ter a empatia das outras mulheres e daí ter o apoio. Então eu fui, graças a Deus, assim, driblando situações muito difíceis e trazendo para perto. Eu parei de ter amigas e eu passei a ter aliadas, né? E foi muito importante eu observar que eu precisava de mulheres aliadas para combater qualquer tipo de machismo. Porque o homem, quando você não dá abertura ou você faz uma cara de desentendida, que você entendeu o assunto, você entendeu, e você dá uma de desentendida e dá uma cortada bem dada, ali ele, né? Ele já, opa, aqui deixa eu ir com cuidado. Então, aí é uma questão. Agora, o preconceito. Agora, você imagina a mesma situação pela qual você passou, né? Em razão do divórcio. Imagina que você tem um colega que passa a mesma coisa que você, homem, e ele se divorciou. Ele teria tido o mesmo problema? Não. Não.
Não, aí seria o contrário, infelizmente. Infelizmente. O homem, daí ele é inserido, vamos te apresentar uma nova mulher, vamos te apresentar uma amiga, aí acontece reuniões para apresentar uma nova namorada, né? É diferente, é muito difícil, foi muito complicado passar por um divórcio na área que eu trabalhava, e assim, eu realmente sofri em alguns aspectos, porque eu me tornei uma senhora, muito senhora, e ainda era muito jovem. Até que eu tive pessoas muito queridas no meio do caminho, e uma vez uma amiga, a Leia, ela era bem mais velha, ela já estava com 70 anos, e eu sempre nos aniversários, sempre nessa roda, ela virou e falou assim: Reila, você vai ter que arrumar amiga da sua idade, porque senão a gente vai morrer e você vai ficar sem amiga. E foi muito legal, mas assim, passei, claro, a gente passa por situações de assédio, que muitas vezes eu não percebi que era assédio, e depois de um tempo olha, eu já passei por isso. E agora, trabalhando com um grupo de jovens no resgate dos valores pessoais, eu falei para elas, né, até sobre esse tema mesmo. Ela falou: para minha mãe é tão comum ela ser abordada, né? Porque a minha mãe, ela é dona de um boteco que tem mesa de bilhar, então ela vê aquilo do passar a mão ou pegar uma coisa normal, né? Na periferia, onde ela, não estou falando de periferia com preconceito, mas nesse caso, na periferia, é uma coisa que é natural para ela ver a abordagem de homens, e quando um homem aperta a bunda é porque acha gostosa. Então, umas situações assim gravíssimas. E aí eu falei assim: é muito difícil, né, você perceber o que é certo e o que é errado. Então, eu acho que tem que começar o que incomoda a sua alma, né? Porque a alma tem asas e você merece ter asas também. Então, o que incomoda? O que te dá aquele nozinho na garganta que fala: nossa, isso não é o normal? E aí, isso, a pessoa passa a ter uma consciência do resgate do eu, para tentar se libertar de situações das mais drásticas possíveis que está aí na humanidade, infelizmente, principalmente nos países latinos, na América, e a gente o machismo ainda existe de uma maneira muito forte, mas eu acho muito importante a mulher, como mulher, conseguir perceber o papel dela enquanto a mulher para ajudar a próxima, sabe? E eu tenho conhecido mulheres incríveis que cada vez mais têm consciência de si, têm consciência do seu valor e ajuda as outras mulheres de uma forma muito inteligente. Isso, para mim, é plausível, é um resgate importante para a humanidade. Sabe que eu vivencio também, sou divorciada, também tenho 2 filhos e estudo feminismo há bastante tempo e mesmo assim eu tive dificuldade em lidar com essa questão que para mim é o mesmo machismo, né, da nossa estrutura machista que acaba intoxicando tanto os homens quanto as mulheres e que fez disso uma das armas que acho que ainda é até hoje uma das principais armas do machismo, que é essa, né? O incentivo à competitividade entre as mulheres, porque mulheres desunidas não têm nenhuma condição de enxergar a realidade em que elas vivem, então a gente precisa competir para que, se eu vejo que tem uma mulher que não cumpre bem o papel dela de mulher em alguma área, porque ela se divorciou, então ela foi infeliz naquele casamento, ela não conseguiu, ela foi incompetente, né, em construir o papel dela de mulher como mãe, esposa, santificada, seja lá o que for que a gente precisa ser, principalmente depois que tem filhos. Então, se eu vejo aquela mulher como inferior a mim, é porque eu sou melhor, então eu, consequentemente, vou ser mais bem aceita socialmente. A gente tem necessidade disso, e isso também é uma consequência
do machismo, né? Mas eu queria comentar que eu vi nos 2 depoimentos da Carolina e da Reila, e eu queria perguntar para vocês isso. Uma característica que me chamou a atenção, primeiro a Carolina comentou que é difícil ainda os homens acreditarem que ela pode estar lá exercendo aquela função, cumprindo aquele papel, sendo mulher, quando é mais comum que homens façam isso, né? Que abram mão da sua vida pessoal para, de repente, ou que consigam lidar com essa situação, porque ela tem um apoio, ela tem um suporte, tem um marido que cuida dos filhos, né? Do filho, mas... de certa forma, para a maioria das mulheres, essa não é uma realidade, né? Nós não temos esse apoio. A maioria de nós não temos. Eu sou uma que não tenho apoio nenhum para os meus filhos. Então, eu queria perguntar para ela se ela vê possibilidade das empresas, ao invés de, além, aliás, de estimularem a maior representatividade feminina, mas de adaptarem esses cargos à realidade social da mulher, que na maior parte das vezes, sozinha ainda, né, em decorrência do machismo. E o quanto a gente precisa abrir mão disso, abrir mão do nosso papel, da nossa vida, da nossa realidade, do que a sociedade exige da gente, e muitas vezes até, como a Reila colocou, da nossa sexualidade, da nossa vida pessoal, para que a gente consiga. Então, não é que o mercado não permita que as mulheres se insiram, mas exige que a gente se adapte a um padrão que ou vai ser assim ou não tem como a gente estar ali, né? Então, eu queria comentar isso com vocês e fazer essa pergunta primeiro para a Carol. Desculpa chamar de Carol, mas eu Não, fica à vontade. E ela vê possibilidade, e também depois para a Reila, e se ela, como ela se sentiu durante tanto tempo tendo que se anular, né, para precisar manter a carreira profissional dela. Bom, então, assim, começando a questão de se as empresas, além de promover uma maior inserção, se elas procuram se adaptar para que a mulher se sinta melhor naquela posição. Eu vejo, sim, falando assim só um pouquinho sobre essa parte do processo seletivo, as empresas, elas não iniciaram, muitas empresas adotaram uma postura de estabelecer cotas de mulheres a serem contratadas. E como é que elas estabeleciam essas cotas? Não era um número aleatório. Agora eu quero ter metade, então você está obrigado a contratar pelo menos 50%. Não foi um número aleatório. Foi assim, olhando para o mercado, quantos formados em engenharia, em geofísica, em geologia, o Brasil produz por ano? Muito bem, X. Desses X, quantos são mulheres? 30%? Muito bem. Então, o meu quadro de empregados, ele tem que, de certa forma, refletir a sociedade onde a gente está. Então, se eu tenho todo ano 30% de formandos sendo mulheres, eu deveria estar contratando mais ou menos 30% de mulheres. Então, vou me propor essa meta. E foi tentando através dessas metas e foi vendo, olha, mas eu não consigo, por mais que eu procure, eu não estou conseguindo encontrar essa quantidade de mulheres para preencher essa quantidade de entrada. Então, as empresas começaram a olhar e pensar, mas por que as mulheres não querem vir para cá? Por que uma mulher não quer trabalhar numa multinacional com esse porte, com esse tipo de salário, com esse tipo de benefício? O que está faltando? E aí foram começar a ouvir das mulheres que trabalham na empresa qual era a realidade, qual era a dificuldade, o que estava faltando. E por aí foram começando realmente a adaptar. Então, você tem determinados locais que você vai ter uma creche dentro da instalação da empresa, você vai ter determinado local que vai permitir uma maior... Agora, na pandemia, todo mundo que era de escritório está em home office. Então, isso mudou um pouco. Mas você tinha uma certa flexibilidade com o horário. Você entendia que, sim, hoje eu não posso ir trabalhar porque eu tenho uma reunião na escola do meu filho que fica 2 horas daqui. Então, começou a ter esse entendimento. Por que as escolas marcam reunião de pai no meio do horário de trabalho? Não, estão melhorando também. Então, a da minha filha agora passou a ser sábado de manhã, mas logo quando ela ingressou na escola, era tipo sexta-feira, não era sexta pelo menos, mas 3 horas da tarde. Oi, a gente está no trabalho, né? A gente também trabalha, né?
Horário sempre no meio E da assim, tarde. só complementando, essa coisa do ouvir a mulher chegou a um ponto em que, não sei se vocês viram imagem de petroleiro trabalhando, eles estão sempre de macacão. E o macacão que as mulheres usavam era o mesmo macacão do homem, era só um tamanho menor. Então o ombro, que em vez de ficar aqui certinho, ficava aqui. Aí tinha que fazer bainha na manga, e então o que era o cotovelo virou manga. Então era aquela coisa mondronga, né? E aí fizeram, não, vamos fazer um macacão feito com modelagem feminina? Claro que ter um macacão feito para mulher é uma coisa ínfima no universo, mas mostra que está ouvindo, e que isso é só um exemplo, né, de como você pode se adaptar para tornar a sua empresa mais atrativa, mais Mas é muito importante. equânime com a mulher. Então, tem muita coisa que pode ser feita, muita coisa interessante. Às vezes as pessoas ficam achando que isso é besteira, isso é exagero. Mas olha, tem muita empresa boa fazendo e muito feliz, vou muito bem, obrigada fazendo isso. Então, eu acho legal a gente comentar isso para que as pessoas escutem, olha, tem gente que está fazendo. Isso não é só a Carolina que está falando da cabeça dela porque é feminista, porque se acha feminista. Depois eu queria colocar uma coisa também com a empresa que eu trabalhei, a última empresa que eu gerenciei, eu saí em outubro, era totalmente, eu tinha horário, eu tinha flow, que é o flexibility, né, local working, eu podia sair para a reunião, seja o que for, em casa, a minha secretária não chegou, ou não sei o quê, eu tenho filho já com 29 anos, mas eu nunca tive problema, e eles ouviam a gente, eu nunca tive problema nenhum, tipo, porque o presidente era muito preocupado, né, com o que as mulheres estão passando, então, porque ele também é casado pela segunda vez, tem filhos, então, acho que eu tive muita sorte nesse aspecto, eu trabalhei 5 anos num grupo de multinacional francesa, nossa, foi muito legal, nunca... A gente também tem que se colocar, né, gente? Porque se você eu ficava muda, né? Agora não, agora eu falo, né? Tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou com dor, não estou com vontade, vou trabalhar de casa, a gente vai se, né, criando esse mecanismo, mudando essa história um pouco, né? Eu acho que é se ouvir e se respeitar, né? Porque, né, se não acontecer isso, nada muda, nada muda. Eu não trabalho, a gente sempre trabalha em escritório, mas já fica até a dica para a empresa que fez o macacão, né, no formato feminino. Pensa em calça e blusa, porque a gente senta para fazer, né, número 1. Então, o macacão dá um trabalho desgraçado para tirar. Eu adorei esse comentário da Andrea sobre o flow, essa possibilidade, e da Carol sobre o macacão. Tem uma frase, uma citação de uma antropóloga mexicana, de quem eu sou fã, que é Marcela Lagarde, e ela diz assim, eu perguntei também, ela diz o quanto o mundo também precisa ser pensado para nós, né? Ela diz, essa coisa do padrão masculino ser o padrão universal e a gente tem que se adaptar a ele para poder fazer as coisas, não tá certo. E aí ela coloca assim, nós somos a metade da população mundial. Por muito tempo nós fomos chamadas de a outra metade. Nós não somos a outra metade, nós somos a metade. Então as pessoas têm que entender isso, né? De uma vez por todas, eu acho. Agora, Heila, pode falar. Bom, num primeiro momento foi assim, foi bem difícil a questão da adaptação, de fato, porque você fica meio sem chão, você fica com constrangimento. Esse constrangimento social é muito triste, né? Só que, ao mesmo tempo, o eu mãe impulsiona a seguir, vai para frente, porque então assim, eu tive essa presença de espírito de encarar situações, sabe? Mas que porque eu tenho um pai e uma mãe que são incríveis e que me apoiaram muito. Eles são pessoas muito simples, mas têm uma sabedoria que foi incrível, que me ajudou a ter essa resiliência mesmo de vai, encara, e também meus filhos filhos dão esse respaldo. Mas não é fácil, não é fácil. Eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão, muito apaixonada. Então, eu acho que paixão movimenta também, né? Então, o fato de eu ter sido apaixonada tornou o processo um pouco mais leve, né? Agora, sobre
o mundo, assim, eu tenho a sorte de trabalhar, por exemplo, com os hotéis Senac. Nos hotéis Senac, como já vem de uma instituição educacional, eles tomam muito cuidado com esses valores. Então, tem um olhar diferenciado para esses valores. Então, esse é um ponto positivo. Eu, por incrível que pareça, enquanto gestora, eu tenho uma equipe de mulheres, sempre trabalhei com mulheres, e não é preconceito, não, de não dar o espaço a homens, mas é que é muito mais fácil. Por exemplo, a gente vai fazer um evento gastronômico lá no sul do Brasil, vai dividir apartamento para tornar mais viável, para tornar os custos da empresa mais viáveis. Então é muito mais fácil dividir o apartamento com uma garota, com uma mulher, com uma funcionária, né? Então, por questões assim de maleabilidade mesmo do trabalho, agora sempre também contratei, terceirizei trabalho de homens, e já tive problemas, sim, de homens não querer liderança, do tipo, quem que é ela que está pensando em falar isso para mim? Ai, que preguiça, né? E também em rodas de reuniões com grandes agências, no mundo corporativo o machismo é muito forte, e aí você tem que ser muito firme na fala para ser respeitada, porque senão, de novo, aquela questão da linha tênue, sabe? Bem, foi sempre uma questão de tomar cuidado com postura. Foi o caminho que eu encontrei para dar conta do recado. Deixa eu abrir só aqui para... Mas é sufocante, tá? E muitas vezes é sufocante. É aquilo que eu falo, machismo reverso. Daí eu me via sendo machista, eu me via sendo conivente com aquela situação, para dar conta do meu trabalho, para não perder meu trabalho, para não perder meu sustento. Então, é triste. A verdade é essa. Nessa linha, tem até alguns comentários aqui é porque eu fico junto com... Gente, eu vou entrar que às vezes eu olho de lado e tal, é porque tem mais uma tela aqui, o celular aqui, eu estou controlando as mídias, né? Porque às vezes eu mesma me assistindo depois fica estranho, a pessoa está olhando para o lado fazendo o quê, né? Eu estou vendo os comentários ali na outra tela. Assim, então... Eu só estou fazendo uma pausa porque eu estou toda hora, assim, porque eu estou no sítio, tem mosquitinho. Agora eu entrei para colocar o celular na bateria. Tem, assim, três comentários, né? Andréa Teixeira dizendo que foi orientada quando se separou a não informar em nenhuma entrevista de emprego que ela era divorciada. Também é uma pessoa um pouco mais velha, né? E trabalha na minha equipe, é a nossa gerente administrativa. E ela foi orientada na época, né, a não contar que era divorciada. Ana Beatriz também, Ana Beatriz Barbosa, que também é da equipe, né, do back-office aí do Justa Causa, dizendo que ainda é muito normal em qualquer espécie de entrevista de emprego perguntar se você tem filhos, né? E não é uma pergunta que normalmente se faça para homens. Eu não me lembro de nenhuma entrevista com um homem de emprego que você pergunte, mas vem cá, você tem filhos, né? E aí eu acho que vem um pouco do papel das empresas, e eu concordo com a Carolina, de se adaptarem também à realidade feminina. E aí vem uma coisa histórica também, social, da forma como, né, acho que isso está evoluindo, de achar que também é só papel da mãe cuidar do filho. Por que não perguntar para o cara que está sendo contratado se ele tem filhos, né? Uhum. Por que isso é um problema quando você contrata uma mulher? Por que todo mundo espera que é a mãe que vai estar na reunião da escola, no meio da tarde, no meio da semana? Por que não pai? Então, isso acho que vem de um histórico também, né, do papel que a gente exerce. Nesse ponto que você está comentando, tem uma história engraçada, que em função do meu trabalho, eu tinha que viajar muito, né? Até a pandemia começar, eu viajava muito, porque eu tinha que visitar a minha equipe, falar com cliente em outros países da América Latina. Então, sempre que eu viajava, eu botava uma notinha na agenda do meu filho para a creche, para falar, olha, qualquer caso de emergência, telefonar para o pai, porque eu vou estar fora. Então, numa dessas vezes que eu estava viajando, o Antônio estava com febre, a creche telefonou para o Rubens, e para avisar que ele estava com febre, que precisava ir buscar ele na escola. Então, meu marido, nesse momento, estava numa reunião com o chefe dele. Então, ele viu que o telefone estava tocando, era o telefone da creche, ele pediu licença para se ausentar da reunião, enquanto atendia aquela ligação, e voltou. E aí o chefe perguntou, o que houve, Rubens? Na hora da creche do meu filho, eu vou ter que sair agora para ir buscar ele, porque ele está doente. Ué, mas eles ligaram para você? Por que não ligaram para sua esposa?
Então, assim, né, a Reila estava comentando do machismo que ela sofreu de outras mulheres, mas também tem o machismo que os próprios homens sofrem. Então, por que meu marido não pode exercer a paternidade? Por que ele tem que ter uma mulher em casa? Por que ele não pode ter uma mulher que tem uma carreira satisfatória, que ela está viajando? Por que isso? Então, acho que o machismo ele prejudica todo mundo, né? Em maior ou menor grau, mas ele prejudica todo mundo. Eu, por exemplo, viajava também como você, né, Carol? E era uma coisa assim, eu tive uma pessoa comigo que ficou 19 anos. Meu filho tem 29. Então, eu tinha viajado, e nas entrevistas era muito claro, você vai viajar muito, você pode? Com quem? E mulher, né? Você vai deixar com quem? Tá bom, eu tenho, né? O pai do meu filho é meu ex-marido, meu atual marido também ficaria sem problema nenhum. Eu falei, não, eu tenho uma pessoa que me dá suporte e tal. Mas as perguntas, antigamente era pior ainda, sabe? Assim, você separou? Mas por que você separou? Eu falei, Oi? com licença, problema meu, né? Eu me dou muito bem com o pai do meu filho, não tem problema nenhum. Mas era uma postura inadequada, sabe? Era muito ruim, era um modelo antigo. Agora, hoje é velado, né? Você pode viajar, não é? Assim, você vai viajar, não, você pode viajar? Lógico, se eu estou me propondo ao emprego, por que eu não vou viajar, gente? Sabe? Não precisa perguntar, né? Não, e o pior assim, é você responder posso e a pessoa perguntar, mas com quem fica seu filho? Oh, desculpa, não é esse o problema. A Carol colocou um ponto muito, muito importante, né? Que também todo mundo perde com o machismo. E eu acho que quem perde, assim, é tão triste, porque eu acho que nós mulheres, a gente acaba levando a pior em todos os sentidos. A gente não pode aceitar o machismo porque é uma coisa absurda. Tá bom. Né? Porque o machismo ele vem com isso. Ao mesmo tempo, a gente sai aí para uma liderança do movimento feminista, mas a gente acaba perdendo também, porque tem muita parte do movimento feminista que deixa de lado a doçura do feminino. E daí você perde de exercer esse papel do feminino, de ser de ter o tempo que você merece ter para os seus filhos, o tempo que você merece ter para o espelho, o tempo que você, né? Porque você daí tem que dar conta, já que você é feminista, você tem que dar conta, né? Então, gente, o machismo, tanto de todos os lados, perde muito, e quem perde, no fim das contas, é a humanidade, porque nós mulheres temos um papel do feminino importante a ser desenvolvido, que ele é atropelado pelo feminismo e atropelado pelo machismo, e todo mundo perde com isso. Eu acho muito sério isso, muito sério. Como resolver? É só com o tempo, é com a educação. Educação. Eu concordo com a parte da educação. Eu digo, para mim é até mais fácil, porque eu também sou mãe de menina, né? Só tenho uma. Agora, eu acho que o desafio maior é, por exemplo, a Andréia, eu sei que é mãe de menino, né? É como você não ensinar para o seu filho justamente aquele padrão que você reprova, né? Meu pai tem uma piada que ele conta, vou recontar de novo, eu já contei ela num programa, que duas senhoras se encontram num café, né? E amigas de muito tempo, uma pergunta para a outra, e aí, como é que você tá? Como é que estão seus filhos? Você tem um casal, né? Então, eles estão ótimos. Minha filha tá ótima. Minha filha casou com um marido maravilhoso. Você acredita que todo dia ele acorda de manhã, faz o café, ajuda com o bebê e tal, e ela pode acordar mais tarde, ele participa em tudo. Poxa, que legal. E seu filho? Meu filho casou com uma aproveitadora. Você sabe que todo dia ela faz ele acordar cedo, fazer o café, cuidar da criança para ela poder dormir mais um pouco? E é exatamente isso, é o papel que a gente reproduz, né, na própria criação dos nossos filhos. Então, eu acho que é um cuidado que a gente também, como mulher, tem que ter, né, no momento de fazer essa criação, né? Por que a gente, né, espera crescer para questionar esses papéis e em casa a gente, às vezes, deixa que eles sejam reproduzidos, né? Meu filho não vai lavar louça porque é menino. Por que não? Né? E aí você cria depois homens que acham que esse realmente não é um papel. Aqui em casa eu agradeço muito a minha cunhada, que meus sogros trabalhavam, ela era mais velha, se ela não botasse os dois irmãos mais novos para trabalhar em casa, ela ia ter que fazer tudo. Então, tanto meu marido quanto meu cunhado são capazes de fazer tudo numa casa.
mas não é o padrão de criação, né? E a gente, às vezes, reproduz involuntariamente, né? Eu acho que a gente tem que pensar... Desculpa, pode falar. Pode falar. Não, eu comentei, infelizmente, mas é difícil educar também. Eu tenho um filho menino, eu queria até colocar uma situação que foi muito querida na nossa vida, porque ele é o caçula e ele cresceu comigo, Arice e Lana, né? Uma casa muito, muito, muito feminina. E chegou na adolescência, ele sempre teve os amigos desde o primeiro ano, que são crianças que ficavam na minha casa há bastante tempo também. E eles chegaram na fase da adolescência e aquela coisa, né, de descobrir mulher, descobrir a sexualidade. E começaram a ter problemas na escola, das meninas reclamarem dos garotos que estavam coxando, que estavam apertando, que estavam sendo abusivos. E eu peguei com a turminha foi lá em casa para almoçar. Eu virei, sentei para conversar com eles e falei assim, olha, o que está acontecendo? Eu estou muito triste com vocês. Que história é essa de vocês ficarem pegando as meninas? Que falta de respeito. Vocês todos têm irmãs. Como que vocês querem que as suas irmãs sejam tratadas, né? Aí eu fiz uma comparação. Mulher é como rosa. Como que você pega a rosa? Né? Você arranca a rosa do pé com força? Daí eles, não. Por que vocês não arrancam com força? Porque ela é sensível, vai despetalar. Ótimo. Só por isso? Não, se a gente pegar com força no cabo, tem espinho. E por que mais? E como vocês vão pegar? No cabo não dá para pegar, tem espinho. Mas também não dá para pegar pelas pétalas, que a rosa vai desmanchar. Aí eu falei, então, tá vendo? Mulher é a mesma coisa. Mulher, você tem que adubar, tem que cultivar, tem que jogar água, e vocês têm que pegar com muita delicadeza, pedir permissão para pegar. E mesmo assim, se vocês não cultivarem, elas vão ficar murchas e tristes, entenderam? Eles não esqueceram mais, foi muito legal, e eu acho que de alguma forma eu ajudei, assim, de um jeito genuíno, mas ajudei. Acho que é importante a gente pensar que existe a Rosa, existe a Margarida, a Gérbera, a Petúnia, existem muitas mulheres, né? As mulheres, assim como existem muitos homens, têm anseios diferentes. Nós 5 temos filhos, mas há mulheres que não querem ter filhos. E existe, sim, a possibilidade perfeita de ser feliz, de ter uma vida completa sem filhos, né? A gente não pode dizer que só na maternidade que a mulher é feliz. Acho que isso também é a gente se limitar a um papel que meio que colocam para a mulher, daquela mulher que tem que ser mãe, da mulher que tem que ser dócil, que tem que falar baixo, que tem que ser recatada. Não. A mulher, ela tem que ser livre, ela tem que ter a condição de viver de forma plena aquilo que faz ela feliz, na medida que não viola, que não ultrapassa o direito do outro. Então, acho que quando a gente pensa na mulher, no feminino, a gente tem que pensar que a mulher, assim como o homem, é um ser multifacetado que tem muitos desejos e que a gente precisa abrir o caminho para que esses desejos, essas vontades possam se realizar, assim como o caminho já está, de certa forma, mais aberto para a população masculina. Então, deixemos as mulheres serem o que elas quiserem. É verdade. Sabe que eu complementando, Carol, eu trabalhei no meu mestrado com a questão da autonomia, né, da mulher. E eu tenho filhos, tenho 2, e nunca tinha pensado sobre isso e concluí ao final da dissertação o que eu já imaginava, que é o fato de que nós, porque somos criados assim, né, para exercermos certos papéis sociais, não temos, de fato, autonomia. Não somos pessoas autônomas, pelo menos não a nossa geração, para saber o que de fato nós queremos ou não queremos aos 20 anos. Enquanto que um homem, sim, porque é permitido a ele pensar sobre o seu futuro desde que nasce. E a mulher não. O nosso corpo feminino já é marcado quando nós nascemos com um destino que vai ter que ser aquele. Casar, ter filhos, etc.
E aí, nós, desde criancinha, né? Ganha uma boneca, a criança nem sabe pegar um brinquedo ainda, tá no berço, mas o berço tá cheio de bebezinhos na volta, porque ela vai ter que aprender a cuidar, né? Então, esse papel do cuidado que é o nosso. E aí eu me peguei pensando, e hoje eu digo isso com muita coragem e franqueza, assim, eu tenho 2 filhos, os meus filhos são tudo que eu tenho na minha vida, mas eu não sei se eu queria ter tido filhos. Se eu tivesse a oportunidade de ter pensado sobre isso autonomamente e não ter sido criada assim, construída assim, eu não sei, porque pelas alegrias que eu tenho hoje, pela satisfação que eu tenho, por exemplo, muito maior com a minha carreira profissional do que com um relacionamento amoroso, por exemplo, talvez se eu tivesse tido a oportunidade que um homem tem de escolher isso desde que ele nasce, eu não tivesse escolhido. E eu tenho muitas amigas que não querem ter filhos e que são perfeitamente felizes assim de como elas são. Então eu acho que esse é talvez um dos problemas, tanto por um lado quanto para o outro, né? A gente não pode obrigar nem que uma mulher, porque ela é feminista, ela não tenha filhos e ela não queira fazer algumas coisas ou exercer alguns papéis, cumprir alguns papéis, e nem o contrário. Eu acho que essa é a grande questão para que a gente consiga, então, fazer o que a gente quiser, né? E chegar onde nós quisermos chegar, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, nesse tema. Concordo muito com você, com a Carol, concordo plenamente. Acho que a mulher tem que ter a oportunidade de escolher ser o que quer ser. Acho que esse é um grande valor. Nessa questão de como a mulher é criada, da autonomia. Um tempo atrás eu li um livro que eu achei muito interessante. São 2 jornalistas americanas, chama Confidence Code, Código da Confiança, tudo que uma mulher precisa saber. E essas 2 jornalistas, elas entrevistam uma série de mulheres, desde atletas até Angela Merkel e Christine Lagarde, né? Que exemplos de mulheres poderosas que a gente pode ter na cabeça, se não Angela Merkel e Christine Lagarde, né? E então, entrevistando as 2, elas perguntou, como é que você faz para se sentir confiante, para exercer o papel que você exerce, para ir nos fóruns onde você vai e falar com homens em pé de igualdade, com a habilidade que você faz? Elas falaram, quem disse? Cada uma com a sua maneira falou mais ou menos a mesma coisa. Quem disse que eu me sinto confiante? O que eu faço é me preparar, e me preparar, e me preparar, e me preparar mais. Eu faço uma over-preparação para que então eu possa me sentir confiante. Então, assim, se mesmo mulheres poderosas não se sentem tão confiantes, né, imagina as que não tiveram essa oportunidade de chegar lá. Então, a gente precisa pensar um pouco, realmente, como a gente é criado, como a gente quer criar os nossos filhos, quem a gente quer ser e o que a gente precisa fazer para chegar lá. Né? E essa coisa assim, ao longo da minha carreira, embora a minha família sempre fosse muito preocupada em que os meus pais e os meus irmãos, enfim, o núcleo onde eu vivia, sempre fosse muito preocupada que todos nós tivéssemos sucesso profissional, fôssemos independentes, sempre havia aquela coisa da mulher ser mais recatada e mais tranquila e mais calma, e isso acho que ao longo da vida a gente vai percebendo certas inseguranças. Então, muito do que se fala da falta de autonomia ou da falta de confiança da mulher, você vê isso acontecendo. Né? Durante um período eu dei aula na faculdade, eu passei para um concurso de professor substituto de Direito do Trabalho, e por mais que eu tivesse sido aprovada no concurso, eu sempre me achava uma fraude, porque eu não era a melhor pessoa do estado do Rio de Janeiro para ocupar aquela vaga. Na minha cabeça, eu achava que tem várias outras pessoas muito mais capacitadas que eu, com titulação muito melhor do que eu, que deveriam estar naquela vaga. Então, impostora, né, Carol? Exatamente. Eu achava que eu tinha sido aprovada naquele concurso por sorte. E eu fiquei 1 ano e meio dando aula na faculdade como professora substituta, e para cada uma das turmas que eu dei aula, os alunos me escolheram para ser ou uma das professoras homenageadas, e uma turma, inclusive, me escolheu para ser paraninfo da turma, que é uma tremenda honra. E mesmo com isso, eu pensava, só me escolheram porque tinha pouco professor que eles gostavam. Então, assim, a sabotagem que a gente faz consigo mesmo é incrível. Então, a gente precisa pensar nessa autossabotagem,
pensar que a gente pode sim se preparar bem para um determinado objetivo, que a gente talvez precise ainda se preparar melhor do que os nossos colegas homens para que a gente consiga ser ouvida como eles são, mas precisa ter cuidado para que essa tentativa de se preparar bem não se torne uma busca pela perfeição, porque a perfeição não existe, acaba sendo um desperdício de energia, de tempo, de recurso. Então, a gente tem que ter uma mentalidade de que eu preciso estar bem preparada para me sentir confiante, para não exagerar buscando a perfeição, porque isso só vai me desgastar, vai me atrasar e vai me tirar a competitividade. Bom, Então, a gente inimigo do precisa ótimo. procurar esse ponto de equilíbrio. E eu acho que a gente precisa ter consciência disso, a gente precisa ter consciência daquilo que nos limita, do que a sociedade limita, das características, das limitações comuns nas mulheres, para a gente se trabalhar e não digo ter uma postura mais masculina, mas abandonar esse excesso, esse peso que vem com o fato de ser mulher, com a expectativa que o ser mulher gera nos outros. E eu acho que, mais uma vez, o papel da criação é importante, assim, de verdade. Eu sou filha única, para minha sorte, né? Eu sempre gostei de ser filha única, não reclamei, não. De um pai militar, mas que sempre foi muito feminista. Eu brinco que meu pai é super feminista, o que é uma exceção. Eu acho que talvez ele tivesse, não sei, vai que ele queria um menino, só nasci eu, porque minha mãe perdeu 4 meninos antes de mim, ela tinha muita dificuldade para engravidar. Então, assim, quando eu vim, meu pai tinha proibido ela de engravidar, inclusive, porque era um sofrimento a cada, né, aborto. E aí, enfim, ele me criou como se o menino fosse. E daí isso fez muita diferença, eu tenho certeza, ouvindo as histórias de amigas na mesma idade e também no mesmo nível profissional, que isso fez toda a diferença para mim, porque para mim ser mulher, da forma como eu fui criada, nunca foi um problema. Eu sempre escutei do meu pai que eu podia fazer absolutamente qualquer coisa que um homem fizesse. A minha vida inteira. Então, eu cresci acreditando nisso. Faz muita diferença. Vivi, eu concordo, eu acho que é a criação, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho também por exemplo, o exercício da liderança. Né? Eu liderei muita gente. Quando você vê essa questão que a Carol falou da perfeição, eu também tenho essa coisa de eu me chicoteio, né? Tem que ser perfeita, tem que ser maravilhosa, porque você não pode falhar. Mas quando você lidera, eu aprendi muito com as pessoas da minha equipe, sabe? Porque a gente criou um nível de entendimento e de discussão, nós travamos amizade também, mas de ver que eu posso falhar, sim, eu não sei aquilo, olha, gente, eu não sei fazer isso. Nós temos uma meta da empresa, nós temos que chegar a isso, mas eu não sei como vamos chegar, vocês vão me dar ideias. E aí eu aprendi com eles, jovens, né, bem mais novos que eu não sou essa pessoa que eu fui criada para ser perfeita, para ser a líder, para ser um sucesso. Se for sucesso ou não importa. O fato é que eu formei e fui formada por um monte de pessoas, entendeu? Então, o ser humano, para mim, as pessoas que trabalham na minha equipe que me ensinaram a ser quem eu sou, aprender a verdade, a ser verdadeira, a dor que eu sinto, se eu estou sofrendo com alguma coisa, porque hoje a liderança é verdade. Não adianta mais você criar rótulos, nem caixinhas de pensamento, que a gente faz esses cursos de liderança. Olha, líder é assim. Gente, se não vier do coração, sinceramente, você pode ser o cara mais bem formado em liderança, vai morrer na praia, porque a galera que vem é verdadeirona, fala o que pensa, e você fica, é verdade. Eu, então, mais velha, falo, é verdade. Eu aprendi muito. Então, acho que é isso que a gente tem que olhar, né, nesse nosso papel, que é de criação, que a gente teve realmente, que a gente é criada por mães e pais, que vem de outra geração, mas a gente olhar os nossos liderados como pessoas que podem nos ensinar uma nova vida, os nossos filhos também. Meu filho também fala o que pensa, né? Meu filho tem 29 anos, fala o que acha que tem que falar, e ele tem que falar. E as pessoas que trabalham comigo também. Então, é um aprendizado muito legal, sabe? A liderança se faz muito nesse pé de igualdade que hoje nós temos, entendeu? Com a galera mais nova. Eu amo todo mundo que eu trabalhei, porque eles me ensinaram muito. E galera que está me assistindo, beijo. Porque Mas muitos eu acho falaram que mensagem, muito lindo para mim.
Foi difícil convencer essa moça a fazer live, tá? Nossa Senhora, ó. Eu falei que eu era tímida, ninguém acreditou. Ai, meu E Deus. que bom que ela aceitou, quanta sabedoria, coisa boa, Mas coisa eu acho boa. que, de repente, talvez esse seja até o diferencial de uma liderança feminina, e eu até, né, colocar essa questão para vocês. É, eu sinto, pelo menos, mais uma vez, uma parte da minha existência profissional foi numa bolha em que, né, meu chefe era homem, mas era um homem totalmente diferenciado, e que, inclusive, colocou como meta agora, na gestão dele, ele presidente do TSE agora, que uma das metas é o empoderamento feminino. Então, assim, você trabalhar com alguém que coloca isso como meta, né, quando ganha a presidência de um tribunal, eu estava realmente numa bolha diferenciada. Mas, no geral, depois eu passei por outros 2 escritórios antes de montar o meu, a impressão que eu tenho é que os homens, eles têm uma coisa mais, talvez, de vaidade de não falhar, né? A coisa do faz assim. Eu já ouvi de um chefe uma vez, bem no início, no estágio, eu comecei no estágio, segundo período, né? Antes de entrar para esse escritório que eu passei a maior parte da minha vida. Um dia, meu chefe estava irritadíssimo comigo e veio me criticar, porque ele falou assim: Vênia, mas não é possível, tudo que eu peço para você fazer, você encontra uma forma mais fácil e mais rápida de fazer. Eu falei: poxa, mas isso não é bom? Não entendi. E depois é que eu percebi que o que ele estava sentindo, na verdade, era insegurança. E o homem tem muito isso, do eu mando do meu jeito, como eu quero, porque eu que sei, né? E eu acho que a liderança feminina traz mais essa coisa do será que eu sei? Vamos lá, vamos ver se assim é melhor, se assim é. Talvez esse seja o grande diferencial e o diferencial que a gente deva explorar, né? Em vez de tentar imitar um padrão já pré-fabricado, né? Essa questão da liderança no meu trabalho é muito interessante porque, assim, no dia a dia eu sou líder de uma equipe de 4 pessoas. De repente, eu estou fazendo um evento para 800 pessoas e eu passo a liderar 60 pessoas, né? E realmente, nessa experiência, eu encontrei mais dificuldade em liderar homens do que liderar mulheres. Por quê? Talvez pela minha figura mais... eu sou uma mulher pequena, tenho, né? Como que essa garota, essa menina está querendo me dar ordem para fazer essa coisa, né? Então, muitas vezes foi onde eu encontrei mais dificuldade. E daí a Andrea colocou uma coisa muito interessante, que é no tete a tete, é no pé de igualdade, é no pegar e fazer, né? Você logo no começo falou que, nossa, a gastronomia é complicado, é um mundo muito machista, fato. Muitos chefes, por muitos anos, eles eram considerados chefes de cozinha e elas eram consideradas meramente a cozinheira. Ou então o preconceito e a gíria de Maria Paneleira, né? Que ela ia trabalhar na cozinha com o chefe porque estava apaixonada pelo chefe. Enfim, tem muito preconceito, sim, mas isso está sendo derrubado, como vai crescendo a conscientização, vai crescendo a distância disso, isso é muito saudável, mas a única cena que eu tive, que foi muito difícil para mim, que eu saí do equilíbrio mesmo, foi num jantar que estava muito perto da hora do jantar, e o chefe tinha reencontrado outro amigo chefe do local, que eram amigos há muitos anos, e eles tinham se reencontrado, estavam naquele frisson, e de repente eu cheguei, o jantar era às 8, eu cheguei às 19, não tinha nem o mise en place pronto do jantar, e os dois bebendo. Aí eu fui tentar conversar numa boa, começaram a tirar sarro, vem pra cá, vem beber com a gente, alguma coisa assim. Eu saí do prumo, eu peguei do jeito que eu peguei a garrafa do vinho, eu joguei. Falei, agora chega.
agora chega. Aí eles viram que, de repente, eu tive uma postura e eu estava com a razão. Então, eu acho que quando você tem a certeza de que você está no seu papel, você está com a razão, quando você tem a certeza da atitude, tudo fica mais fácil, né? Então, quando você precisa falar não, que você sabe fazer, que você sabe que é o certo, o não fica mais, ele ganha um poder. Né? Mas tem que ter muito amor. Acima de tudo, tem que ter muito amor. Porque lidar com gente, fazer eventos ou trabalhar com comunicação é trabalhar com pessoas e com o melindre das pessoas. Então, tem que ter a cada ação, a cada comunicação, a cada evento é um novo aprendizado. Sabe, aí... Leila, é que eu vi o seguinte, que os homens, às vezes, têm esse problema mesmo com as mulheres, né? Mas eu acho que um treinamento que tem que ser feito hoje é para o homem, tipo assim, a mulher, quando é mais assertiva, a mulher não é muito aceita, porque a mulher é vista sempre mais dócil, mais carinhosa. Quando eu era muito assertiva, ela falava assim, você é brava, hein? Aí eu falei, engraçado, e vieram às vezes depois, né? Você é muito brava. Eu falei, não, gente, eu fui assertiva. Mas às vezes o meu tom de voz, eu sou muito assim, tá, direta. Aprendi, acho que você falou bem, a gente assume às vezes posições assim, machistas. Até a postura da gente é machista às vezes, né? Engraçado. O tom de voz, a moda de falar, eu sou bem assim, né, austera às vezes. Mas é meu jeito, porque eu sou uma banana, entendeu? É jeitão. E aí falavam para mim, você é muito brava. Eu falei, porque quando eu sou mais assertiva, eu sou brava, sabia? Aí você, Acho quando que falta, né, Carol? falta naturalizar um pouco a agressividade feminina, aceitar Isso. que a mulher também pode ser agressiva. Isso. E nessa coisa do tete-a-tete, da equipe, da liderança feminina, eu acho que uma coisa interessante é a gente pensar o seguinte, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, aonde eu não sou tão boa. Né? Ninguém é perfeito, ninguém é onipotente. Então, se conhecer, eu sou muito boa nisso, mas nisso aqui eu sou fraca. Então, vou montar a minha equipe, eu vou procurar alguém, quando vou montar uma equipe, que tenha aquelas características opostas à minha e que possa complementar, para que seja realmente um time. E assim você vai procurando, porque a gente tem uma tendência natural a se afeiçoar e querer contratar aquela pessoa que se parece mais com a gente. Né? Então, quando eu estou fazendo uma entrevista de emprego, né, para uma posição na minha equipe, e a menina, enfim, eu estou entrevistando uma mulher, e ela fala que tem um filho pequeno, e que ela gosta de correr, e que ela veio da faculdade e tal, eu adoro aquela menina, eu quero contratar imediatamente, porque ela tem tudo parecido comigo. E aí eu tenho que me policiar e pensar, mas eu não posso ter uma equipe de 5 Carolinas, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Então eu preciso procurar nessa pessoa que eu estou entrevistando as qualidades que eu preciso montar na minha equipe. Não só tão autorreferencial, mas que a equipe já existe, e o que mais que eu posso agregar, né? Então você tem que começar a procurar olhar aquilo que é diferente de você, aquilo diferente do que você já tem. Né? E aí fica também a dica para os homens que ainda estão aí com essa dificuldade de aceitar a mulher na liderança, que, nossa, olhe para o diferente, olhe para o que você não tem, que quando você conseguir... Não existe uma pessoa que jogue bem nas 11, você tem que ter um jogador bom para cada posição. Então, é assim que se é fácil entender o futebol, por que não se entende um ambiente corporativo com a mesma facilidade, né? Então, eu acho que é isso. Quando a gente está pensando na liderança, é você complementar, ter uma equipe completa, e já que você teve tanto trabalho para selecionar aquelas pessoas com aquelas características, com aquelas qualidades, você precisa ouvir essas pessoas. Todo mundo se sente bem, se sente valorizado, se sente bem e produtivo no ambiente de trabalho quando é escutado, quando sente que contribui, que está fazendo a diferença. Então, o líder tem que fazer isso, tem que gerar esse ambiente em que todo mundo se sente capaz de contribuir, capaz de agregar. E saber explorar o que daquele perfil de cada pessoa tem de melhor. Assim, Exatamente. Já tive equipes também que... Eu tive, por exemplo, um estagiário num outro escritório que depois até foi chefe de uma das minhas sócias, nesse pequeno, grande mundo, né? Hoje é professor e tal, é um cara excelente. Eu até brincava que eu achava que ele tinha um leve grau de autismo, porque ele era meu estagiário de pesquisa e assim, o mundo podia estar caindo em volta dele, que ele estava aqui, ó, super concentrado.
O dia que eu botei esse menino no fórum foi um horror, porque o skill dele não era comunicação, né? Então, esse é o cara que eu quero dentro do escritório, fazendo pesquisa, escrevendo. E, ao contrário, tem na equipe pessoas que eu sei que se botar para escrever, o resultado vai ser diferente, mas que conseguem absolutamente qualquer coisa na linha de frente do fórum, sem precisar fazer esforço. Assim, é natural, é um skill daquela pessoa. E por que não explorar isso, né? Por que eu vou botar... Por que eu vou torturar essa pessoa que faz linha de frente bem para sentar e fazer pesquisa e botar o pobre do pesquisador que adora pesquisar e que faz isso bem para fazer linha de frente que ele se sente desconfortável, né? E eu acho que o papel do líder é exatamente esse também, saber identificar as características, valorizar aquelas características. Agora, quanto à assertividade, André, fica tranquila que eu também passo por isso. A gente teve uma cliente no escritório, dona de uma empresa, e com uma equipe toda de mulheres, ela dizia que não conseguia gravar o nome de todo mundo, botou um apelido de princesa em cada uma, princesa da Disney, né? Então, tinha a Bela, tinha a Branca de Neve, eu era Malévola. A mais interessante, né? Eu Eu acho. também acho, muito mais, para mim, muito Nossa, mais, mas eu era botou lá Malévola. uma cidade inteira para dormir porque estava com raiva que não foi convidada para a festa. Nossa, que poder! Mas você sabe que eu tive uma experiência com... Eu gosto muito de trabalhar com liberdade, né? E a minha equipe livre para criar, para fazer. E uma vez eu estava no escritório, eu gerenciava o escritório, e tinha um rapaz que entrou, foi escolhido pelos sócios e por mim também, entrevistei. E ele começou a me bypassar, mas eu não tenho problema com isso. Vai falar com o sócio, vai falar comigo. Gente, eu não tenho medo de perder posição, eu não estou aí para isso, eu não vivo para posição, para nada. E ele começou a me vai passar, e aí começou a me sacanear mesmo, sabe? Me sacanear mesmo, profissionalmente. Bom, passou, eu saí depois do escritório, depois vim para São Paulo, e teve um jantar do escritório aqui, eu fui chamada como ex-gerente e tal, do escritório, e ele me pediu perdão. Gente, acho que isso aí foi em 2017, 2016, né? E eu já tinha saído há 13 anos. Ele falou, olha, André, eu te sacanei mesmo, eu queria tomar seu lugar. Eu falei, mas você não precisava fazer isso, você teria seu lugar ao sol. É isso que eu digo, todo mundo tem lugar ao sol. Os homens, quando você falou, Carol, que o homem tem que contratar diferente, ou igual diferente, eu acho que, mas ele tem que pensar que a mulher não vai querer, sabe, esse negócio de entrar no lugar para tomar o do outro. Isso é muito baixo, é muito pequeno, entendeu? Eu acho que a gente tem que sair dessa pequenez, as pessoas têm que sair dessa pequenez, né? Nós temos lugar ao sol, se eu for gerente, eu estou gerente, eu não sou gerente, eu não nasci gerente, então eu estou gerente hoje, amanhã eu posso não estar nada, gente, ser advogado, e também está tudo bom, porque você vê todo mundo cai, sobe, leva, eu já caí, já levantei 500 mil vezes, e estou aqui viva, né? Não é estar gerente que vai me fazer uma pessoa melhor. Então, acho que é isso que o homem e as mulheres também têm que pensar, quando contratam e tal, melhor até do que eu contrato melhores do que eu, porque se eu não souber, a pessoa sabe mais do que eu, gente. Que é isso? Tem que saber. Você sabe mais, ou você sabe melhor do que eu. Puxa, que bom. Eu não sou bom em civil, eu adoro tributário. Civil, para mim, processo civil é uma desgraça para mim, processo civil, né? Processo civil mesmo. Eu pô, você sabe que bom, eu tenho na equipe um cara que é fera em contencioso civil. Poxa, melhor para mim, eu gosto de tributário, entendeu? Então, é isso que faz a equipe. Não precisa ter iguais, tem que ser diferentes. E homem e mulher, tanto faz, entendeu? Mas a pequenez domina o sentimento, o humano, né? Acha que está no poder, aquilo ali virou uma constelação. Falei, pelo amor de Deus, ainda está nesse período, gente. Eu já passei por isso há muito tempo, né? Uma vez eu vi uma entrevista do ex-CEO de uma petroleira também, e aí, no final da entrevista, da palestra que ele deu, uma pessoa na audiência perguntou, olha, queria saber qual o segredo do sucesso, a que você atribui ter sido tão exitoso na sua carreira. E a resposta dele foi muito simples e foi totalmente alinhada com isso que você falou, André. A resposta dele foi, eu me cerquei de pessoas mais inteligentes do que eu. Isso aí. Então, claro. Você tem que realmente se cercar das pessoas competentes. E quando a gente fala da inserção da mulher no mercado de trabalho, eu acho que ninguém quer ser promovida porque é mulher, ninguém quer ser contratada porque é mulher. Acho que o que a gente procura e o que a gente deve promover no mercado de trabalho como líder,
para mulheres é que exige a mesma oportunidade. É que o preconceito não seja a barreira para a entrada, para a permanência e para o progresso dessa mulher. Uma vez que ela está ali, que ela tem as mesmas oportunidades, é o mérito de cada um, é o compromisso de cada um que vai conduzir o futuro daquela pessoa, né? Acho que eu ficaria muito frustrada se algum dia alguém me dissesse: Carolina, você só foi promovida porque você era mulher, era a mulher do momento, né? Não era a situação, mas eu acho que é uma preocupação que eu também vejo nas minhas colegas, que às vezes são promovidas e o primeiro temor delas é elas falarem assim: poxa, eu batalhei tanto por isso, e agora meu colega, agora o fulano está dizendo ali no corredor que eu só fui promovida porque eu sou mulher, porque de repente eu dei mole para o meu chefe, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente, nós mulheres, temos que realmente brigar pelas mesmas oportunidades para que o preconceito não seja um obstáculo e nunca aceitar que a nossa promoção seja porque somos mulheres. É resultado de uma série de coisas que foram feitas ao longo do caminho. Então, acho que... Mas eu acho muito bacana na experiência tanto da Carol quanto da Andréa essa possibilidade de gerir pessoas por mais tempo e ter essa sensibilidade que vocês colocaram. Isso é muito bacana, porque é muito difícil, né? E eu acho que mais difícil do que eu que lidero por momentos ou por 2 dias no máximo, pessoas distintas, liderar as mesmas pessoas por anos, né? E tirar sempre o melhor delas no sentido de incentivá-las e valorizar o que elas trazem de positivo. Então, eu acho que isso tem que ter feeling, tem que ter muita experiência e de fato, de novo, muito amor. Né? Muito amor no que faz. Parabéns. Obrigada. Gente, eu acho que a gente está, não sei, Vivi, mas acho que a gente está se encaminhando para o final. Né, brinco que eu olho a janela aqui do lado. Eu me guio pela minha luz, quando começa a escurecer, eu sei que está na hora. E aí eu só queria fazer um comentário antes de passar a palavra, então, para que as nossas convidadas possam deixar uma mensagem. Nós tivemos um comentário ali na live a respeito da ausência, né, de uma mulher, de mulheres negras aqui no programa de hoje, e aí eu sinto a necessidade de dizer que isso, mais do que foi colocado ali, que falta representatividade, mais do que isso, acho que não só representatividade, mas a gente tem buscado, sim, mais do que isso, a inclusão, e aí, então, buscando mulheres que possam vir conversar com a gente e trazer essa experiência social e pessoal que nós não temos no lugar de fala delas e que nós convidamos, sim, nós estendemos o convite a 2 mulheres que são hoje, que representam liderança e que são mulheres negras, que não puderam estar porque já tinham compromissos pessoais. São reuniões de trabalho. E reuniões de trabalho, exatamente. Reuniões de diretoria. Por acaso, e que esse recorte de raça e de classe é óbvio que a gente sabe que existe, e é muito mais difícil nós encontrarmos, se já de encontrar uma mulher, um cargo de liderança, mais ainda uma mulher negra, né? Enfim, aí a gente pode ir estendendo para todas as outras formas de opressões ou de opressão que existe. Então, mas foi uma preocupação nossa, como sempre é. Mas, infelizmente, hoje nós não foi possível e muito foi por isso, porque elas tinham compromissos profissionais com reuniões de diretoria. Que bom, né? Que bom que a razão foi essa, inclusive, né? Queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. A gente vai abrir o espaço, né, para fechar. A gente fala que o termômetro é a janela, porque a Samira, né, faz de frente para uma janela. A luz dela é natural. E eu queria pedir para vocês, agora na hora de se despedir, deixar um recadinho, assim, o que vocês recomendam, né, para uma mulher que está começando agora a entrar no mercado de trabalho, um pouco qual entre aspas, nunca vai ter uma receita de bolo, né? E aí, o machismo intrínseco aqui, a receita de bolo. Mas
o que elas devem fazer para conseguir efetivamente crescer na carreira sem deixar de conseguir também gerir a vida pessoal, se for uma opção ter filhos ou se não for uma opção ter filhos, né? Bom, primeiro agradecer, né, que eu criei coragem, né, para fazer uma live, né, Vivi? Você conseguiu. Muito obrigada, Justa Causa, pelo convite. Eu queria deixar uma mensagem. Eu acho que a verdade é sempre, as mulheres, homens, é sempre a verdade. Que você tem coração, não esqueça o seu coração, né? Se coloque no lugar do outro. Quando você lidera, né? Não pense em caixinhas que falaram isso para você, que você tem que agir assim, assado. Tá certo que tem regras, sim, tem estímulos, tem coisas estudadas por psicólogos, mas coloque o seu coração e a sua verdade, porque assim as pessoas veem que você está falando a verdade. Porque todo mundo sabe quando você está exercendo só um papel para ficar naquele trabalho e ganhar o seu salário, sabe? É só isso, verdade. Verdade e falar a verdade, ser verdadeira, né? Tá? É isso. Um beijo para todo mundo. Bom, agradeço também o convite. Eu vou dizer aqui o que eu fiz para mim, que eu acho que funcionou para mim. Eu acho que está sempre aberta à novidade, ao aprendizado, se deixar levar pela sua curiosidade e ser valente de aceitar os desafios, de enfrentar o novo, de saber conseguir acreditar no seu potencial. Então, acho que a valentia está nisso, de você estar aberta para o novo e se descobrir, se aceitar nesse ambiente novo e estar sempre buscando maior conhecimento. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se sente confiante naquela nossa área de atuação. Então, eu acho que é isso, associar o conhecimento com essa valentia, não ter um medo do desconhecido, né? Acho que com isso os caminhos vão se abrindo, ou você vai abrindo eles por si mesmo. Sheila? Eu vou repetir muito do que as nossas amigas colocaram, porque coragem é fundamental. O autoconhecimento é muito importante. Entender o seu limite e respeitar o seu limite sem medo. Lógico que tem que ter maleabilidade para qualquer cargo, seja de líder ou não, tem que sempre ter esse dom da maleabilidade, mas saber sim respeitar o seu limite, saber a hora do não, saber a hora do sim. Eu acho que é muito importante para que, e acima de tudo, que tenha muita paixão pelo que faz. Acho que é a receita, né, como a receita do sucesso, mas é isso. Coragem, verdade, aceitar o seu limite e maleabilidade. É o que eu tento trazer para o meu dia a dia e é o que está me acompanhando aí, graças a Deus. E fé. Fé. Obrigada, meninas, pela participação. A gente enfrenta, né? Todas nós aqui, todas são profissionais, esse desafio dia a dia. Eu sou apaixonada pessoalmente pela maternidade, sempre quis ser mãe, sempre tive essa certeza. E é totalmente possível conciliar, né? O fato de você ser mãe não significa que você seja só mãe, né? Então, também fica essa reflexão para quem está entrando no mercado agora. Maternidade não é impeditivo, não é doença, não impede absolutamente nada, né, em termos de carreira. Desde que a gente tenha uma rede de apoio, né, Vivi? Eu acho que a rede de apoio você faz, assim, eu tive essa sorte, tá? Eu sou filha única, minha rede de apoio, eu brinco que a minha filha nunca teve babá, mas na verdade ela sempre teve, eu só não podia demiti-la, né? Porque era minha mãe, então não dá para demitir. Eu como ruim. Tem muitas a minha filha, mesmo eu sendo filha única, né, e minha mãe podendo dar esse suporte, com 3 meses ela estava na creche. Sem dó.
Sem dó. Com 2 meses, eu comecei a ir 2 vezes por semana ao escritório, deixava, né, entre uma mamada e outra com a minha mãe, e com 3 meses ela estava integral na creche. E, gente, nunca foi um problema. Era criança de ficar 9 horas na creche, né? E não teve nenhum problema com isso, não se sente diminuída. Por isso, ao contrário, eu sou uma entusiasta de creche, mas aí também é perfil pessoal, porque eu acho que é mais seguro do que uma babá, porque são mais pessoas cuidando, e eu acho que a criança recebe um estímulo diferenciado. Pelo menos eu vi isso com a minha filha. Então, assim, a rede de apoio, você faz. Assim, eu tinha a sorte da minha mãe estar ali para poder buscar na creche, se eu me atrasasse, sim. Mas se ela não tivesse ali, ela teria creche da mesma forma. A gente se adapta. A realidade da maioria das mulheres não é essa. A realidade é uma creche que fecha às 5 horas da tarde e que ou eu tenho uma outra mulher para buscar meu filho às 5 horas, as creches públicas, né? Sim. Ou eu não consigo um emprego onde eu possa me dedicar para trabalhar. Então, assim, eu acho que é muito difícil. Talvez para mim hoje seja fácil dizer que a minha rede de apoio eu crio, e eu crio mesmo, porque eu tenho condições de criar, mas a maioria das mulheres não tem. Então, a maternidade vai atrapalhar nesse sentido. Não tem como. Aí eu acho que vem um pouco a questão da flexibilidade, tá? Eu vou te dar o exemplo, a pessoa que me ajuda aqui em casa, eu roubei ela da minha mãe, então ela está comigo desde que eu tenho 15 anos de idade. Ela tem 2 filhas, eu moro no Rio de Janeiro, ela mora em Queimados, que é um lugar longe. Para exercer a maternidade, não deixar de exercer a carreira dela, né? Enfim, ela sai de casa, ela chega na minha casa às 5h30 da manhã, meio-dia ela sai. Ela nunca deixou de acompanhar as filhas na escola. Perfeito. Então, assim, você tem que fazer essa flexibilidade. Mas o mercado não funciona assim, a maioria, né, Vivi? Onde nós... Mas aí eu acho que assim, tem uma questão de adaptação tanto do mercado quanto da própria mulher. Porque muitas vezes também a gente fica tão na caixinha que a gente não pensa que pode ter alternativas, né? E que talvez essas alternativas sejam aceitas, né? Para mim, por exemplo, o horário dela, que é totalmente diferenciado, super encaixa, porque a hora que eu preciso dela é de manhã, né? Sempre foi, era a hora que eu precisava sair para ir para uma academia e ter alguém em casa olhando minha filha ou botar ela no ônibus da escola, né? E também acho que a gente precisa entender que nós não somos a Mulher Maravilha, então não tem nada de errado não ser você a levar na escola, ser um transporte, não ser você a buscar na escola, ser um transporte, né? Você não precisa você ter a maternidade, mas você não precisa ser aquela mãe 100% full time, e isso não te diminui como mãe minimamente, né? Gente, eu nunca fiquei tanto com meu filho. Eu nunca fiquei tanto com meu filho quanto na pandemia. Ele falou, mãe, nem eu fiquei tanto na vida. Eu falei, meu filho, acho que você vai cansar de mim, porque não, ele gosta, né? Eu falei, nossa, quanta coisa eu não vivi do meu filho, mas eu tive que sobreviver também, né? Tem que ganhar dinheiro, e é como a maioria das mulheres, tem que lutar e tem que ficar empregada. Coitada, a menina que trabalhou comigo 19 anos, não podia, ela morava na minha casa. Então, ela tinha horário, né? Ela tinha que descansar, ela estudava à noite. Eu falei, você não vai ficar ignorante, você vai estudar, não vai ficar analfabeta. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, mas a maioria, gente, não tem não. Bota para quebrar aí, ó, minha filha, vai estudar nada não, vai se ferrar aí, dane-se, senão você tem 10 mil querendo. Agora, como mundo pós-pandemia, temos que pensar, como é que vai ser isso tudo? E agora? Eu acho que vai ser mais fácil. Eu acho que a coisa do home office vai passar a ser uma realidade e isso vai trazer uma flexibilidade maior, especialmente para as mulheres. Até, não, por uma questão financeira. Assim, eu já tive clientes que já avisaram que vão desmontar todo administrativo, que não é o core da empresa, para ficar em home office porque é mais barato e porque funciona. Eles conseguiram demonstrar durante esse período que a produção continua igual. Então, assim, para que eu vou manter uma sede? Para que eu vou gastar com esta sede se eu consigo fazer isso de uma maneira mais barata, né? Mas a gente vai ter muita gente desempregada, né? Principalmente administrativa. Não, mas aí sim, vem da crise, né? Não tem jeito. Aí é um reflexo da crise econômica, né? Depois a gente vai ter outras discussões, né? Do como é que é a mulher que trabalha em home office, que nesse momento não tem escola, que não tem
a condição de ter a empregada ali junto, porque a empregada Sim. também deve estar em quarentena em casa, recebendo, né? Então, a gente vai começar a pensar as consequências desse novo normal para o trabalhador, de um modo geral, e para a mulher. Como é que fica o papel da mulher nesse novo normal pós-pandemia? Né? A gente vai ter bastante coisa interessante para pensar. Facilita por um lado, mas sacrifica por outro. Eu digo para os meus clientes que no pacote home office, o home é de manhã, o office é de tarde. Então, só me liga de tarde. Não, eu, quando levanto para tomar um copo d'água na cozinha, eu penso assim, no escritório não tinha essa pia com louça aqui, não. Cadê o office? Office. Faz o office nessa pia. O relatório da ONU sobre a pandemia disse que vai significar um atraso de 50 anos no desenvolvimento da igualdade de gênero, porque vai dificultar, sim, muito o trabalho da mulher, o home office, vai significar muitas meninas parando de estudar para cuidar das crianças e de outras pessoas em casa, e o que a gente está enxergando como talvez uma evolução para o mundo, para a mulher, pode significar no mínimo 50 anos de atraso. Então, acho que a gente talvez tenha aí um outro viés para olhar e pensar a partir de agora, né? Acho que como quem está aqui, de certa maneira, exerce, sim, liderança, né? Todas nós, profissionalmente. Então, acho que cabe a nós também, como líderes, pensar como facilitar, né? Um pouco de sororidade, né? Que a gente sempre fala. Se colocar no lugar do outro, não só no lugar de outra mulher, mas no lugar de todo mundo, e pensar como é que eu posso fazer para isso ser melhor, né? Nesse novo cenário, nesse novo normal. Gente, tô vendo que todo mundo ficar escurinho, então... Tá na hora de acabar. A gente fala muito. A gente, mulher, não tem jeito. Até acendemos a luz aqui. Gente, mais uma vez, super obrigada pela participação de vocês. Obrigada para todo mundo que está assistindo. Cândida, que hoje ficou, né, de espectadora. Obrigada. Mais uma vez, parabéns para a mamãe. Obrigada também. Boa noite. Participar. Obrigada, beijo.